Olá, bom dia, primeira série, tudo bem? A professora está aqui com vocês na página 37, tá? Onde ela fala um pouquinho sobre esse texto, né, do Conexões, aí o texto que nos traz o encerramento dessa unidade. Nós falamos bastante nesses últimos dias sobre os óxidos, né? E esse texto, ele nos traz aí a discussão entre dois óxidos, o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, tá? E o gás metano. Aliás, o metano ele não é um óxido, tá? Ele é um composto orgânico aí que não entra nas funções inorgânicas. Vocês vão conhecer mais as funções inorgânicas aí a partir da segunda, terceira série. Mas enfim, esse texto ele traz uma discussão sobre a possibilidade aí de o metano, né? Como eu falei que é um composto orgânico, um composto que nós estudaremos aí na química orgânica, de o metano ser inclusive mais poluente, ser pior para a nossa atmosfera, né? Para a formação aí, principalmente da questão do aquecimento global, né? A formação aí digamos assim, de um efeito estufa, né? Que ocorre devido aos gases aí na nossa atmosfera. Esse texto, ele traz a discussão em torno disso, tá? Então, o metano, que está sendo tão visado atualmente, porque é um gás que é de fácil origem, se produz por diversos meios, né? Não precisa ser de origem fóssil, né? Então, o metano ele está sendo utilizado aí como gás natural e via-se nele a possibilidade de diminuir a dependência da nossa humanidade dos combustíveis fósseis, né? Porém, alguns estudos aí já desenvolvidos nas universidades americanas estão falando sobre a situação de o gás metano ser, inclusive, pior do que o gás carbônico para o efeito estufa, né? Então, esses cientistas vêm já há algum tempo estudando em torno disso, né? E chegou-se aí à conclusão de que o metano, embora ele se dissipe na atmosfera mais facilmente, nós temos mais fontes de emissão de metano do que do próprio gás carbônico, tá? Então, eles estão questionando, digamos assim, né, o plano da nossa humanidade, que seria diminuir a emissão de gás carbônico para evitar o aquecimento global. Eles estão questionando essa decisão em torno da ideia de que o uso do metano pode ser ainda pior do que o uso do gás carbônico, tá? Então, vocês, depois, né, que a professora parar aí, depois que vocês terminarem essa aula, façam a leitura desse texto, né, façam as interpretações de vocês aí na página 37, tá? E depois disso, vão ali para o finalzinho, aqui, deixa eu descendo aqui, no finalzinho desse texto, então aí na página 37, tem duas questões sobre esse contexto, né? Quais são as principais consequências do aquecimento global e a letra B, no Brasil, o desmatamento e as queimadas são os maiores emissores de gás carbônico. Porém, quais são as outras formas de emissão desse gás? Do gás carbônico, nesse caso, tá? Então, vejam, deem uma olhada no texto e respondam essas duas questõezinhas, que aí nós vamos fazer a discussão delas aí na nossa próxima aula ao vivo, tá? Então, o texto traz algumas ideias, né, que aí no finalzinho, inclusive, fala, né, que a ideia seria principalmente controlar a emissão de metano e controlar agressivamente também, bravamente, assim, digamos, a emissão de CO2, né, para benefício das futuras gerações. Não pensando somente na nossa geração, mas pensando futuramente também, tá? Então, deem uma olhadinha e façam as duas questõezinhas aí para que nós possamos discutir aí na próxima aula, ok? Depois disso, finalizando aqui, nós vamos aqui para os exercícios lá do caderno de atividades, onde nós vamos trabalhar um pouquinho lá sobre os óxidos, ok? Então, saindo aqui da apostila, pegando caderno de atividades.
Então, eu estou ali na página 7, agora do caderno de atividades, tá? Onde nós temos ali primeiro a definição, né, final ali, só para revisar, né, os conceitos aí de óxidos, tá? Compostos binários, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, ou seja, sempre vão ser compostos aí por dois elementos, um deles é o oxigênio, e o oxigênio é mais eletronegativo que o outro, que o demais elemento que vai aparecer com ele, né? Classificação dos óxidos. Quanto ao tipo de elemento ligado a ele, ele pode ser chamado de óxido iônico quando ele faz a ligação iônica com o metal, o oxigênio com o metal, né? E também pode ser chamado de de óxido molecular quando ele é ligado a um não metal com o oxigênio, isso incluindo os semimetais, tá? Então, pode ser iônico por ligação iônica, molecular por ligação covalente. Quanto à propriedade ácido-base, né? Quando você dissolve aí esse óxido em água e ele forma uma base, ele é chamado então de óxido básico. Se você faz essa dissolução, se você coloca em solução aquosa um óxido e ele forma um ácido, reagindo com a água, ele forma um ácido, então ele é chamado de óxido ácido, tá? Ele pode ser chamado também de óxido neutro, quando não reage com a água, e óxido anfótero, quando não reage com a água, porém reage com ácidos e bases. Então, só para relembrar aí a classificação. A nomenclatura dos óxidos iônicos é mais simples, porque é só óxido de elemento químico, né? Óxido de carbono, óxido de alumínio, óxido de enxofre, né? Só colocar aí o nome do elemento juntamente com o prefixo aí, óxido de, tá? Pode acontecer de você ter óxido com número, carga, né, variável, carga de oxidação ali, que é aqueles elementos que podem perder mais elétrons em determinadas situações, como o ferro, né? Então, aí você teria a terminação ico ou oso, para menor e maior número de elétrons perdidos consecutivamente ali. Ou então você pode usar o termo e usar o algarismo romano, por exemplo, óxido de ferro 2 para aquele ferro que perdeu 2 elétrons, óxido de ferro 3 para aquele ferro que perdeu 3 elétrons, tá? Então, dessa forma para a nomenclatura dos óxidos iônicos. E a dos óxidos moleculares, né? Que pode acontecer de você ter mais de um oxigênio ou mais de um do outro elemento ligado ao oxigênio, né? Aí você usa o termo também mono, tri, tetra, né? Nós podemos ter, por exemplo, tetróxido de dinitrogênio. Então, como seria isso? N2O4. Tetróxido, 4 oxigênios. Isso aparece sempre depois na fórmula molecular, né? De dinitrogênio, 2 nitrogênios, ok? E aí, aqui, algumas atividades nós já fizemos sobre os ácidos. Fizemos atividades também já sobre as bases. Aqui, né? As bases. Alguns exercícios nós vamos rever ainda antes da prova, tá? Vamos finalizar eles ainda antes da prova. Se tiver ficado com dúvida em algum deles aqui, a gente faz a revisão, né? Só quero partir aqui para os óxidos, bem rapidinho. Só quero partir aqui para os óxidos para que possa finalizar esse assunto. E depois nós retornamos caso seja necessário, tá? Então, ali na página 14, começam, então, ali os exercícios que envolvem sais e óxidos, né? Aqui, os primeiros envolvendo os sais, a realização das equações de neutralização, né? Formando aí os sais, tá? Ó, a ionização do ácido, a dissociação da base, a neutralização dos íons, né? E o sal formado. Então, esse aqui, vou para rapidinho.
Só porque eu preciso que vocês foquem um pouquinho nos óxidos, tá? Então, vejam bem, aqui no exercício 25, por exemplo, é um exercício que já está trabalhando todas as funções praticamente, né? Onde você tem que associar, associar o composto com a sua função química com o seu nome verdadeiro, com o seu nome oficial, tá? Então, ele falou no enunciado, né, da questão aí sobre a sucata de vidro, né, é, que forma aí diversas substâncias. Então, por exemplo, o óxido de silício, a barrilha, que é o N2CO3, tá? O calcário, né? Falou então de algumas substâncias e aí falou, considerando os compostos mencionados, indique a alternativa que apresenta a correta correspondência entre os compostos, função química e nomenclatura. Então, vejam, se a gente for observar, o que estaria errado, né, nas demais? Vejam bem, está trocado. Você tem aqui a primeira, a letra A, o dióxido de silício. Ele não é um sal, ele é um óxido, né? Por isso que a alternativa está errada. Aqui do lado está a parte correta, né? Ó, Na2CO3, ele é um sal. Tem dois íons, tem duas partes, né, carregadas ali, positiva e negativa na molécula, e nenhuma delas é a hidroxila, para ele ser uma base. Para ele ser base, ele tem que ter o OH, tem que ter hidroxila, tá? Ele é o sal. Então, a única correta ali é a letra C, onde nós temos o carbonato de cálcio. Carbonato é o CO3, tá? E cálcio é o primeiro elemento ligado aí, né? E é um sal chamado de carbonato, ok? Então, esse exercício é um que já traz a associação de todas as substâncias, né? A questão 26 também está trazendo sobre dois óxidos aqui, né? O óxido de nitrogênio e o de enxofre, está falando sobre eles serem grandes causadores aí da poluição atmosférica. Dentre os danos causados, inclusive a formação da chuva ácida, onde eles reagem com a partícula de água, né, com a umidade do ar, e produz aí ácido nítrico e ácido sulfúrico, tá? Então, a questão bem simples, perguntando ali nesse texto, né, quais são as funções inorgânicas citadas, a que funções correspondem, né? NO2 e SO2 são dois óxidos, não são sais, não são bases, não são ácidos, né? São óxidos, um elemento mais o oxigênio, óxidos. E a segunda parte ali onde fala HNO3 e H2SO4 são dois ácidos, então óxidos e ácidos aí a letra E, né? A questão número 27, também voltada para os óxidos, né? Pedindo aí então para você associar, né, a classificação aí entre óxido iônico, molecular, básico, ácido neutro e anfótero, para você associar aí para os compostos Al2O3, o NO, o MgO, óxido de magnésio, né, e o dióxido de enxofre. Então, para associar ali, certo? Indicar, né, a classificação deles entre iônico e molecular e depois entre básico, ácido neutro ou anfótero, tá? Aqui tá a sequência como ela ficou. A questão número 8 também falando sobre o monóxido, o CO, né? Que ele é um gás incolor, ele não tem cheiro, ele não tem cor, né? E ele é proveniente da combustão incompleta de combustíveis fósseis, como carvão mineral, petróleo, gás natural também, né? Se inalado em altas concentrações, ele pode matar por asfixia, e a pessoa que for envenenada por esse gás, ela nem vai perceber, porque ele não tem cheiro, ele é incolor, ele não é visível, né? Então, a pessoa poderia morrer por asfixia química sem sequer perceber que está respirando um gás tóxico, tá?
Isso ocorre, então, porque ao ser inspirado, o monóxido de carbono é capaz de estabelecer ligações químicas altamente estáveis com a hemoglobina do sangue, das hemácias nossas, né? Formando aí a carboxiemoglobina, chamado de HBC, olha que coincidência, né? O que impossibilita de transportar oxigênio em todo o processo de respiração. O óxido citado no trecho, né, pode ser classificado como um óxido ácido, básico, neutro ou anfótero, né? O ácido citado ali, o monóxido de carbono, ele é considerado um ácido neutro, que não vai reagir com água, não vai formar ácidos e nem bases quando reagir com água, porque ele não vai fazer essa reação, tá? E a número 9, só para finalizar aqui, a número 9, né, os minerais são os principais constituintes das rochas e solos, formadores aí da crosta terrestre, deles que os metais são inicialmente extraídos. O estanho, por exemplo, é obtido em quase toda a sua totalidade do minério da cassiterita, né? E para extrair esse metal é preciso reduzir esse minério aí com carvão em alto forno, conforme a equação que nos mostra aqui, tá? Então, nós temos aí em forma de óxido com o estanho, tá? O estanho em forma de óxido aqui com oxigênio, reagindo com o carbono, com o carvão, né, bruto, formando aí, então, o estanho e o monóxido de carbono. As informações e identifique o nome dos óxidos envolvidos na reação. Então, nós temos ali o SNO2, que é chamado de óxido de estanho 4. Por que óxido de estanho 4? Porque a carga do nosso estanho é mais 4, tá? Ele é um óxido molecular e ele é classificado como óxido ácido, porque em reação com água ele forma ácido. E o monóxido de carbono, né, o CO, que foi o outro citado ali também, que também é molecular, formado por ligação covalente, né? Mas nesse caso, um óxido neutro, não ácido e nem básico, certo? Aí, vou pedir para vocês, então, além daquelas questõezinhas lá da apostila, letra A e B, vou pedir para que vocês façam uns exercícios aqui do caderno de atividades, como tarefa, tá? Para este final de semana, né? Nós temos aula aí na quinta-feira ainda, mas eu não vou fazer ainda a correção desse exercício, tá? Vou pedir para que vocês concluam aí, e aí a gente faz a correção na próxima aula da semana que vem, tá? Então, vocês vão fazer as questõezinhas restantes aí da página 18, sobre óxidos, né? A questão 30, 31 e 32, tá? E aí, vocês vão voltar na página 16. Então, vou deixar para vocês fazerem de tarefa a página 16 e 18, para vocês trabalharem aí com os sais e os óxidos, beleza? Vai ficar aberto, então, aí até sexta-feira à noite para que vocês concluam. E aí, nós corrigimos a semana que vem, tá certo? Então, até a nossa próxima aula ao vivo, tá? Estudem, façam as tarefinhas, conversamos.